Whoa, 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 there we are in the place to be. Yeah, 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 Olá a todas, todos e todes. Esse é mais um episódio dos apêndices da cenografia e tecnologia. No episódio de hoje a gente vai falar sobre iluminação cênica. A gente vai falar sobre definição angular da iluminação. São elementos importantíssimos da iluminação cênica para a gente compreender a construção e a manufatura de um espetáculo teatral. Então, para a gente poder falar sobre tecnologia, a gente vai falar sobre um dos elementos que são os elementos fundamentais do espetáculo, que é a iluminação, explicando passo a passo sobre cada um dos efeitos possíveis, né, e a conjunção de cada um desses efeitos na construção de uma linguagem narrativa do próprio fazer cênico, tá bom? Espero que vocês gostem. Fiquem com mais um apêndice do nosso projeto. Um abraço. Na aula a gente vai falar sobre definição angular, né? Como a gente identifica e a gente traduz o posicionamento das luzes, né? E é o conceito de afinação e de desenho e de confirmação do desenho do espaço cênico, né? Então, a luz, sem a luz a gente não tem espetáculo, a gente não tem como ver ou interagir ou participar de um espetáculo cênico. A gente consegue sem ter cenário, a gente consegue sem ter arquibancada, a gente consegue fazer na rua, mas sem luz não há recurso, não há como. É evidente que pode ter propostas que vão ter, mas só que para o público chegar até o lugar, para a pessoa estar lá, então tudo é uma questão de como posicionar e como acertar. Então, minimamente, a gente fala sobre alguns posicionamentos, sobre alguns registros, sobre algumas condições que são condições especiais para que esse desenho de luz aconteça. Não é simplesmente pendurar os refletores e deixar do jeito que ele está e tudo pronto. A gente tem que saber posicionar e saber também como localizar o foco, o ponto focal dessa luz, né? Então, para começar essa aula, eu vou passar uma série de imagens e conforme for falando, conforme for mostrando essas imagens, eu vou falando sobre cada um dos tipos de luz que a gente tem, e de forma de posicionamento e de ângulos que são possíveis e suas características e o que eles têm, apresentam de qualidade e de dificuldade e também de defeitos. Tá certo que nem sempre um defeito é um defeito, ele é um efeito propriamente dito, né? O que a gente fala é que às vezes um efeito mal produzido vai produzir um defeito, né? Pode produzir um erro, mas a gente pode utilizar um erro, a gente pode usar um defeito como efeito e construir um espetáculo. Então, vou só abrir a imagem e compartilhar com vocês. Só um instantinho, chegando para a minha imagem. Só um instante. Compartilhei isso, esse aqui. Vamos lá. Vamos lá. Aqui a gente tem nessa primeira posição, que seria a posição mais básica, a posição mais generalizada, que seria a luz frontal, a luz que ilumina o ator, o objeto de interesse pela frente, né, contando que o público está no espaço convencional, no espaço teatro italiano,
onde eles estariam para frente da posição do palco, né? E esse ator, no caso que a gente está usando como referência, ele está localizado no proscênio. Então, essa luz frontal é a luz que vem da primeira vara, que geralmente a gente tem alguns ângulos que a gente considera como ângulos áureos de posicionamento de iluminação cênica. Então, essa primeira vara, ela tem que estar num ângulo entre 60 e 70 graus. 70 graus seria o ângulo perfeito de captura de angulação de luz. E no caso, esse refletor, né, que está apontado para esse manequim, né, nesse modelo 3D, ele está a 70 graus. A qualidade é que a gente tem a explicitação plena, né, da frente do objeto. Né, e aí a gente tem como característica, né, principal exatamente essa questão. Então aqui é a mesma luz, só que com recorte. Né? O que é importante dizer é que alguns cuidados na questão da operação e da manipulação dos refletores, principalmente na questão de como a gente vai preparar o espaço, de como a gente vai montar a luz dentro do espaço, porque a gente tem que revelar o que é importante para o espetáculo. E no caso, o que é importante para o espetáculo é o ator, e não o proscênio, o palco, os defeitos do cenário, os defeitos do palco, o camarim, a coxia. Nesse caso, o importante, o ponto focal, o interesse é o que está acontecendo dentro da cena. Então, o que é importante nesse momento é que tenha o cuidado de revelar somente o palco. Não é necessário mostrar a parede do proscênio, não é necessário revelar outras coisas que tenham interesse. Então, é um cuidado da afinação, é um cuidado desse preparo, a não ser quando, evidentemente, se o ator for se deslocar para essa área, para essa região da frente, como no caso de sentar na beira do palco, ou descer para a frente do palco, aí sim isso faria alguma diferença. Né? Aí sim teria alguma funcionalidade. Mas caso não haja uma funcionalidade para existir essa luz nesse espaço, então convém fazer esse tipo de correção, né? Fazer esse tipo de cuidado. Como característica fundamental é revelar e explicitar o objeto de análise de estudo ou o ator que está em cena. Só que tem uma questão, a luz frontal, única e exclusivamente sendo utilizada de forma simples, ele chapa a imagem do ator, ele apaga características de sombra, né, e revela integralmente. Então ela é uma luz dura. Então você trabalhar a luz frontal única e exclusivamente não fica tão atraente, tão interessante. Então é sempre importante ter uma luz que a gente vai falar mais para frente, seria uma luz de destaque, uma luz que vai fazer descolar dessa região do fundo e também amenizar as sombras caso seja necessário. Aqui a gente repete a luz frontal mais uma vez, mas só que essa é uma luz frontal num ângulo de 30 graus. Seria o primeiro posicionamento de vara, que seria a vara que estaria num ângulo acima do proscênio do palco, né, já quase entrando no palco. Então, essa também ela tem uma característica que ela ainda é uma luz frontal, revela muito mais do ator, diminui as características da luz dura, ela é um pouco mais natural, né, nesse sentido, né, você usar ela menos frontal. Aqui nesse caso é um frontal do ângulo de 30 graus sendo feitos com dois refletores, né, com dois focos de luz apontados no mesmo ângulo, né, numa mesma área. Né. Aí você tem um preenchimento que não só frontal, mas também de volume lateral. É interessante exatamente para dar destaque, porque caso o ator se dirija à plateia, ou narre, ou fale, se ele se virar tanto para um lado quanto para o outro, ele continua tendo destaque, então você tem uma redução das sombras duras, né, ao virar o rosto, que provocaria uma única fonte luminosa. Tá? Essa é uma vista frontal, uma vista de frente com um único refletor do ângulo de 30 graus. Né?
vou aproximar um pouquinho a imagem, mas é exatamente isso. Agora só com um único foco, né, mostrando exatamente que ela é muito menos dura, muito menos intensa do que a luz frontal do ângulo de 70 graus. Mas ambos têm a mesma funcionalidade e ambos têm os mesmos defeitos e efeitos. Saindo da posição frontal, seguindo para dentro do palco, a gente tem a luz de pino. A luz de pino, ela carrega essa característica exatamente de jogar, de projetar a sombra total sobre o eixo do corpo do ator ou do personagem. Ela tem a característica da mesma luz do meio-dia, né, da luz do sol e tudo mais, que é exatamente essa luz desgastante, e ela carrega, ela trabalhando em solo, exatamente como no caso desse foco, ou até mesmo em uma área geral, ou qualquer outra montagem, né, ou qualquer outra disposição de iluminação, ela tem essa característica, que é uma característica de projetar sombras que são sombras duras sobre o próprio corpo, e revelar desenhos, revelar estruturas. Então, ela é muito interessante na questão de você procurar uma expressão mais desenhada, uma questão mais reflexiva, ou quando você realmente quer puxar a atenção de foco exatamente para aquele ator, porque é uma luz que carrega uma carga de dramaticidade, uma carga de apreensão e cria tensão para quem está assistindo, né? Então, geralmente quando aparece um foco a pino no ator no meio, no centro, instantaneamente você aponta a vista, aponta o olhar para essa imagem. A gente tem, já saindo da estrutura do teto, né, a gente vindo para a estrutura das laterais, né? Essa é uma lateral feita com uma lateral de chão, que a gente chama, né? Então seria uma lateral de chão, e eu vou mostrar depois uma lateral já de altura, de torre. Então, o que acontece? Ela tem um preenchimento lateral que revela os volumes e a massa corpórea do objeto ou da pessoa que está sendo iluminada. Então, é uma das luzes das mais preferidas, porque exatamente ela revela movimentos, ela vai projetando sombras equivalentes, tanto de um lado quanto do outro. Um lateral também pode ser uma lateral só, né, com um único refletor, nunca precisa ser exatamente um lateral composto com os dois lados. Ela pode ser trabalhada só como se fosse uma fresta de janela ou de porta, pode se criar efeitos exatamente, efeitos atmosféricos e efeitos enfim, de clima e você pode fazer como se fosse uma porta que está se abrindo, uma janela que está se abrindo, com a luz do dia entrando e invadindo o espaço. Tem várias brincadeiras, várias possibilidades que podem ser feitas usando essa luz. Então é fundamental que ela trabalhe revelando desenhos e contornos do corpo, e então ela é uma luz muito preterida, muito querida dos espetáculos de dança. A mesma condição da luz vem sendo laterais transversais superiores, né? Então com refletores que estão vindo de cima, né? Então você pode ver na base dos pés as projeções da sombra estão indo para as duas transversais, né? Para as duas verticais. Também ela tem a mesma característica da revelação das sombras, né, da revelação dos volumes, né, e carrega essa característica de apresentar um bom resultado em coreografias e danças. Ela revela muito sobre a presença dos corpos em cena. Essa é uma luz de ribalta, né, feita com um único refletor, né, apontada. A característica da luz de ribalta é exatamente que assim, ela vem num ângulo que parte do chão, na frente da boca de cena. Foi uma das luzes, acho que os primeiros refletores, primeiras luzes que acompanham a evolução da iluminação cênica, mas um dos primeiros recursos a serem utilizados, também eram usados com velas, utilizados com lampiões,
com lâmpadas de querosene, de gás e tudo mais, e em alguns espaços tinham até a característica de fazendo parte da estrutura arquitetônica do palco, né? E essa luz, ela se destaca por ser uma luz antinatural. Todas as outras luzes que nós dissemos, passamos até agora, elas têm uma representação do que ocorre com a iluminação solar na própria natureza, e de como a luz está disposta e como a gente conviveu com a luz durante todo o período da nossa evolução. E a luz de ribalta, ela vem do chão, então ela é uma luz também que carrega um elemento místico, mágico, né? Então é sempre utilizada exatamente como um recurso de criar surpresas e criar expectativas naquilo que está sendo destacado, né? Principalmente porque ela projeta a sombra ao fundo, ampliando essa sombra, né? Então você tem esse efeito de ampliação de sombra que gera essa característica fundamentalmente espetacular, né? É uma das características espetaculares e é sinônimo de teatro, é sinônimo de espetáculo. Então, as luzes da ribalta, com o filme do próprio Charlie Chaplin diz, né? Ela carrega todos esses elementos. Tá, aí nosso personagem está montado sobre um foco, uma área, que pode ser chamada também de área, de um foco composto, né? Quando você tem dois ou mais refletores fazendo a iluminação de um ator. Quando a gente falou do foco composto a um ângulo de 30 graus, aqui é um ângulo que está bem mais fechado, um ângulo muito mais próximo, né? Mas você tem exatamente essa difusão da sombra sobre o próprio corpo do ator, né? Você tem a somatória das luzes que vão amenizando e revelando mais sobre o ator. Importante dizer que quando a gente tem espetáculos em áreas cênicas não convencionais, como um teatro de arena, um teatro lateral total, a gente tem que pensar que a gente tem público no entorno todo do ator. Então a área de interesse, essa área que você precisa iluminar, ela precisa ter frente em todas as áreas, em todas as pontas onde esse público vai estar. Se você quer revelar, ou se você quer criar exatamente o efeito contrário, né, que uma área, um público não veja um momento. Então isso tem que ser pensado. Então, normalmente, comumente, e também pelo fato de recursos, quando a gente vai para um espaço alternativo, um espaço não convencional teatral, a gente vai sempre pela solução mais ligeira vamos fazer um foco, coloca um único foco, mas aí você está depreciando uma área do público, né? Está eliminando esse público de uma região, de partes importantes desse espetáculo cênico. Então é importante tomar esse cuidado de construir a luz para que todo o público tenha a mesma leitura, caso seja necessário daquela cena ou daquela interpretação. Então a gente fala em áreas e focos, é um grande tema das áreas, né? A gente chama normalmente esses wash, que são essas lavagens de luz, quando a gente lava o espaço inteiro, né? A gente constrói. Então essas lavadas de luz a gente chama de gerais, né? São áreas gerais. Então a gente fala geral de luz, que compõem, na grande maioria das vezes, e aí depende das características do espaço, do tamanho do espaço, quantos refletores são necessários para cobrir aquele espaço de luz e o volume de luz que você deseja para aquela área, para poder atender aquela área. Então, às vezes você vai precisar, vão ter espaços que com 3 refletores, com 3 fluoresnéis, você consegue fazer, lavar o espaço inteiro. Às vezes não, às vezes você vai precisar de 5, 6, 7. Isso depende, e tecnicamente é uma questão de experiência e de conhecimento do espaço, né? No caso, essa geral exatamente é uma geral que está ampla, aberta, que pega o espaço inteiro, pega o proscênio, pega a cortina, revela o espaço inteiro, não só o ator, né? E já essa geral com o cuidado dos recortes, com o cuidado
de não revelar esse espaço como um todo, né, revelando somente a área de interesse, que seria a área de ação. Então, o mesmo cuidado que deve ser tomado com o espetáculo, com o mesmo cuidado que você tem que com o foco, você tem que ter com as gerais também. Essa é uma geral de lateral, né? Você pode ver assim, é uma área montada cruzada, né? Ela tem uma geral ela é uma geral que tem a mesma característica daquela do foco cruzado que a gente viu, né, da lateral cruzada que nós vimos de superior, só que nesse caso você tem dois refletores fazendo a luz, abrindo a luz, tomando o espaço inteiro por um lado, e dois outros refletores. Aí você tem a presença da projeção de quatro sombras, né, dentro dessa luz. Então, para entender um pouco sobre essa questão da característica do frontal e da luz superior, ou da luz a pino, da forma como a gente tem, vendo essas duas imagens aqui, né, do retrato do rapaz, a gente tem então um preenchimento que seja total e a gente tem um preenchimento duro. É a mesma fonte luminosa, né, que está sendo usada no caso dessa foto, é o mesmo objeto luminoso que está fazendo a projeção. Então, como a gente tem a valorização dos traços gerais e da revelação do objeto como um todo, e como a gente tem essa variação com a projeção da luz dentro de uma outra condição. Então, que você tem uma valorização, num lado você tem uma valorização da claridade e no outro você tem uma valorização das sombras, né? E isso altera a resposta da qualidade também da interpretação dos sentidos que esse ator vai estar passando, desse personagem vai estar passando. Também um pouco mais para revelar, então, com essas três fotos dessa mesma pessoa, né? Então, a revelação da iluminação lateral, fazendo um preenchimento lateral com as projeções das sombras indo em direção ao centro, né, do eixo do corpo do ator. A iluminação frontal, que está revelando ela em profundidade, né, revelando todo o rosto, os olhos, pegando todos os detalhes da face, da expressão, e a iluminação vindo de baixo, né, abaixo do nível dos olhos, no caso uma iluminação de ribalta, que projeta a luz para cima, projetando as sombras para cima, criando uma outra noção, uma outra percepção e sensibilidade da execução da luz, né? Então, o que é importante dizer é exatamente isso, né? Isso altera a percepção do espectador, altera sensivelmente também a condição do ator para a realização daquela cena, né? Às vezes a luz ajuda o desenvolvimento de um espetáculo. Também outros três exemplos, né, explicando mais uma única fonte de iluminação, né, como está voltado. Então, uma luz frontal, que a gente pode chamar total, aí você tem uma luz lateral, né, com um único recorte lateral, que revela exatamente metade, a gente tem revelação de silhueta, que a gente chama, e a mesma luz lateral, estando no mesmo ângulo, né, mas só que essa luz em diagonal, né, essa luz vindo, então ela tem uma projeção de sombras no eixo mais curto, né. E tudo isso é uma questão de desenho, uma questão de escolha, né, de como vai ser tratada a imagem, como que você quer que se revela o espetáculo para o espectador, né. Então, mais um exemplo aqui, uma foto com Antônio Fagundes, um espetáculo onde você tem uma luz de ribalta transversal com dois pontos de luz, né, vindo de duas laterais. Uma luz lateral única, né, uma única fonte de luz lateral. Veja como você tem uma valorização do desenho
né? E o quanto isso altera, quanto isso cria possibilidades, cria uma suspensão com relação ao que está acontecendo nesse momento. Aqui você tem um foco a pino, né, mas não totalmente a pino, a atriz está deslocada, né, mas a fonte vem de contrapino, que a gente chama, né. E aqui a gente também uma luz de contra vindo de chão. Então são variações e possibilidades que podem ser utilizadas para a iluminação. A gente não falou ainda da questão da luz contra, né? Eu trouxe então exatamente essa imagem para falar. Porque é exatamente assim, a luz de contra ela serve especialmente para criar um destaque do fundo, né? Ela entra, ela pode ser tanto uma geral de, que a gente pode chamar de geral de contra, ou simplesmente contra-luz, né? Que ela lava o espaço todo dentro desse contexto. Ela funciona exatamente da mesma forma como funciona a geral de frente para revelar. O contra ele vem para destacar, ele vem para criar um contorno sobre o bailarino, um ator, enfim, o objeto que você precisa eliminar, mas para criar um destaque, né? Tem uma grande diferença de você trabalhar uma luz só frontal e você trabalhar uma luz frontal com o contraluz. Ela faz com que a imagem fique muito mais dinâmica, a revelação da imagem no espetáculo seja mais dinâmica. Então ela é uma luz das mais importantes na construção de um desenho de espetáculo e ajuda a dar desenho, forma, volume. A gente tem uma luz de contra, de rebate nesse caso, né? A luz não está diretamente voltada aos bailarinos, no caso aqui. Ela está voltada para um ciclorama, que é esse pano de fundo branco, né, que é usado para fazer projeções, que é usado para projetar luz e fazer esse tipo de efeito, né, exatamente. Então essa iluminação ela vem de forma uniforme nesse tecido branco, nessa tela branca, né, e ela rebate de volta para os atores e para os personagens, nesse caso. E o que acontece? Você tem uma revelação de silhueta, porque a luz já chega amaciada, que a gente chama, né, costuma dizer. Ela não vem no brilho de intensidade intensa ou de tonal direto. Então, essa característica da luz, né, permite que você faça esse tipo de efeito, que você consiga só desenhar a imagem dos atores em cena, né, como se fossem silhuetas mesmo, só recortes deles em cena. Tá? Essa é uma contraluz, que é uma contraluz direta sobre essa atriz, né? Então, o que acontece? Você tem a silhueta, você tem toda a valorização da sombra e não revelação do rosto, criando esse volume, essa massa, né? Mas destacando ela da imagem do fundo. Então ela é importante exatamente para criar dramaticidade, para criar elementos de surpresa, para criar momentos de tensão, ou às vezes até momentos muito delicados. Então é uma outra luz que também, trabalhando